Meta são as etapas que você tem que cumprir para realizar um objetivo. Sonho é uma coisa que não é tangível e tá no campo só da ideia. Você não materializa. Vocês falam de objetivos e de metas, né? Na verdade, a gente tá falando de OKRs. É a mesma coisa. Não, os objetivos e os Key Results. A gente tem os grandes objetivos, que na minha opinião é a direção do negócio. A gente tem os... que seria o objetivo que a gente tá falando. A gente tem os Key Results. Mas pensando que todo mundo aqui, pelo visto, é bastante competitivo... Quero saber se vocês, de fato, colocam metas e objetivos. A gente estava até conversando antes de iniciar, né? Antes de encontrar vocês, qual era a diferença entre metas e objetivos? E aí o Bruno e deu sonhos também, né? Porque o pessoal às vezes fala, eu tenho um exatamente. sonho, sei lá, comprar uma casa, que a gente fez agora, né? Qual é a diferença? Vou começar com o Joel, que eu sei que ele gosta muito dessa diferença de nomenclatura. Tá. Pra você, o que é meta, o que é objetivo, o que é sonho? E você costuma traçar todas elas? Sempre. 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 Meta são as etapas que você tem que cumprir para realizar um objetivo. Sonho é uma coisa que não é tangível e tá no campo só da ideia. Você não materializa. Meta é quando você pega o teu sonho e transforma o teu sonho em um projeto. Um objetivo transformado em projeto, você consegue colocar essas metas. E tem 3 coisas sobre metas. Primeiro que eu desenho metas. E tem 3 coisas sobre metas. Metas ambiciosas são sempre melhores do que metas pequenas. 2, poucas metas ao invés de muitas metas. E 3, metas específicas sempre na frente de metas que são genéricas. Eu acho que pra mim, a diferença entre, por exemplo, você tem um sonho, né? Que você falou, algo intangível, tá lá. Pra transformar em um objetivo, tem que colocar um prazo. E aí já vira uma meta, porque fica específico. Sim. Né? Só que, por exemplo, eu tinha o objetivo, não era um sonho, porque eu queria de fato alcançar, não era uma questão de... se um dia acontecer. É bacana, né? Um sonho é isso. Se um dia eu conhecer fulano de tal, sei lá, né? Uma pessoa de quem eu sou fã. Né? O Thiago tinha isso. Se um dia eu conhecer o Bruno Perini. Aconteceu, pô. Aconteceu. Não, mas só porque eu tracei esse objetivo e tracei metas pra ir mensurando isso. Pra poder acontecer. Mas eu tinha esse objetivo de viver de renda. E aí eu coloquei um prazo pra isso. Na hora que eu coloquei um prazo, virou uma meta. Só que era uma meta muito distante. Eu tinha colocado 10 anos de prazo. Aí eu fui fazendo isso. Fui diminuindo, colocando metas específicas anuais. Porque senão eu ia fazer que nem com monografia, né? O cara tem 6 meses pra fazer monografia. Ele não faz nada durante 5 e se mata no último mês pra entregar um projeto meia boca. Ou paga alguém pra fazer. Mas não dá pra fazer isso com investimento. Você não vai enrolar 9 anos e no último ano falar, meu Deus, agora eu vou comprar tudo em Bitcoin pra ver o que vai dar. Não vai dar certo. Ou talvez até dê, mas não é o mais aconselhável, né? Nesse assunto tem uma coisa muito legal que a gente tem que discutir sobre semântica, né? Porque, por exemplo, você tá num lugar, o cara fala assim, qual é o teu sonho, Joel? Eu não tenho um sonho. Como que você não tem sonho? Porque se ele é sonho, rapidamente eu transformo ele em objetivo. O que a turma confunde é sonho com desejo. Tem muita gente que acha que tem um desejo, acha que é sonho e não faz nada com isso. Porque você pensa, pô, qual é o teu sonho, Joel? Pô, meu sonho é ter um filho. Cara, existem várias formas. Ou você vai lá... É tradicional. Então, é fácil. A tradicional... Não, Joel, mas eu não posso ter um filho porque, poxa, eu tenho problemas de fertilidade. Então você adota um, entendeu? É um desejo... Porra, um desejo é uma outra coisa. Então muitas pessoas, elas ficam patinando porque elas acham que desejo é sonho. E quando tem sonho, não transforma em projeto. E elas não conseguem ir colocando essas questões. Então essa semântica é muito importante a gente discutir aqui. Mas o que eu achei legal que você falou é que metas é como se fosse uma coisa menor, né? Que você consegue dividir o seu objetivo em pequenas metas. Ou eu sempre brinco, eu falo lá no meu Instagram, que se a gente divide os objetivos em metas, fica muito mais fácil de você alcançar. Porque você vai, é como se você tivesse um pause. Você corre um pouquinho, chegou ali. Aí você, opa, cheguei, agora qual a próxima? E aí você já vai estabelecendo pra você não, sei lá, cansar e desistir no meio. Porque, principalmente em emagrecimento, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero emagrecer 30 quilos. É muito distante. Falo, cara, né? é muito distante, você não vai conseguir. Aí você não emagreceu 3 no primeiro dia, você fala, não vai dar. Então você fala, não, eu vou acho que isso emagrecer até é muito 3 ingrato quilos. no mundo das dietas. Porque você fica um dia todo comendo bem e você não perde 6 quilos. O mundo é muito injusto. É injusto, de fato. né, amor? De fato. Mas eu queria saber, vocês definem metas no começo do ano? Vocês fazem isso sempre? Eu e uma amiga minha, a gente se reúne todo final de ano. E a gente escreve uma carta contando como foi o nosso ano anterior. Em várias fases, tipo, na pessoal, saúde e tal. E a gente fala o que a gente quer do próximo ano. E aí no ano seguinte a gente se encontra, lê a carta do ano anterior e depois escreve. E vê que não fez nada daquilo. Não, na verdade, graças a Deus, sempre deu certo. Mas você define na carta objetivos? Sim.
Por exemplo... Objetivos temporais pra fazer em um ano, então são Não, metas. na próxima vez que eu estiver lendo essa carta, por exemplo, eu quero ter investido X valor. Aham. Eu quero... É o objetivo. Exatamente. Como é que você faz, Thiago, no teu caso? Eu acho, pô, o Joel, pra mim, é o maior especialista nesse assunto que tem, né? Tudo que ele fala pra mim, eu absorvo na hora e não discordo, né? E assim, pra mim, quando a gente fala de sonho, eu acho muito interessante que o sonho, ele é uma linha tênue entre a sua visão e uma utopia, muitas vezes, né? Então, enquanto vocês estavam falando sobre sonho, eu tava me questionando, né? Pô, como que é quando eu penso, né? Quando eu tenho sonhos. E todo sonho que eu tenho começa com uma frase besta, mas é muito interessante, que é assim, olha que louco. Na minha cabeça, eu sempre falo, olha que louco. Todo sonho meu começa, nossa, olha que louco. É verdade, eu já ouvi Eu sempre você falo falar assim, isso. várias Ele vezes fala eu vi isso. bastante, é. Então, toda Várias vez que eu vezes. ponho, é porque geralmente é um sonho, pra mim, né? É quase como um sonho, uma parada que... Imagina que louco, você fala assim. Imagina que louco. Imagina que gente. louco se e tal. Então é sempre assim. Quando eu falo isso, eu tô no âmbito de sonhos, né? E então eu falo, nossa, imagina que louco se a gente morasse aqui. Imagina que louco se a gente tivesse esse alcance na internet. Imagina que louco se a gente fosse sócio. Tudo isso, né? Então, isso aqui são sonhos. Só que tem isso que você acabou de falar. Você nunca vai chegar num sonho se você não transformar isso num objetivo de fato, né? E aí vocês falando, eu também tô traçando um paralelo com o nosso momento da empresa. Que é o momento de... Vocês falam de objetivos e de metas, né? Na verdade, a gente tá falando de OKRs. É a mesma coisa. Né? Os objetivos e os Key Results. Né? Então, a gente tem os grandes objetivos, que na minha opinião é a direção do negócio. Né? A gente tem os... Que seria o objetivo que a gente tá falando. A gente tem os Key Results, que seriam basicamente as metas, que a gente precisa ir atingindo esses Key Results para chegar no objetivo. E a gente tem algo muito interessante de metrificar, que são os KPIs, que as pessoas falam também, que é no dia, na semana, a dietinha, quantas calorias por dia e tal. Então acho que o conjunto dessas metinhas que vai acontecendo faz a gente chegar na nossa metona. O que é um Eu ia KPI, pra quem tá ouvindo a gente aqui? O KPI é um Key Performance Indicator, né? É basicamente um indicador de performance chave e que seja mensurável para que você possa entender que você tá na direção certa ou que tá na direção errada e possa atuar em cima disso rapidamente, né? Porque se você conseguir atingir todos os KPIs da forma correta, você consegue chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter 10 milhões de reais daqui a 10 anos. Né? Então, o KPI alguns KPIs de que eu estou chegando lá putz, eu tenho um KPI de rentabilidade média no ano. Então, o meu KPI é 7% de rentabilidade no ano. Cara, se nesse ano eu tive 6%, putz, eu estou um pouco abaixo. Então, eu preciso rapidamente mexer no meu aporte. Ou aumentar a rentabilidade do ano seguinte. Eu tenho um KPI de aportes mensais, tipo, R$1.000. Eu aportei 1.500, putz, eu tô acima do KPI. Então eu posso modificar alguma coisa ou não. Né? Então é o que vai me ajudar a chegar lá. Agora, como eu faço? Não faz muito tempo que eu comecei a traçar metas pra minha vida pessoal. Metas mesmo no papel. Eu comecei isso no Instagram há mais ou menos 3 anos. Então eu criei meio que um ritual meu, né? Último dia do ano, eu colocava minhas metas públicas pra todo mundo acompanhar. O que foi, ao mesmo tempo, muito motivador e, por outro lado, um grande tiro no pé. Né? Quando eu, pela primeira vez, decidi mostrar minhas metas, eu mostrei metas pessoais nas redes sociais. Era meta de crescimento? Tinha metas de tudo. Tinha metas tanto as profissionais quanto de crescimento no Instagram, quanto de patrimônio mesmo. De dinheiro que eu gostaria de ter investido no rumo ao bilhão, né? Que era o rumo ao milhão na época. E foi muito legal na época e me motivou pra caramba. Só que o que aconteceu? Chegou o final do ano e eu tinha batido todas as minhas metas profissionais. Mas de longe, assim. Muito mais dinheiro, muito mais negócio, muito mais seguidor, muito mais impacto, muito mais tudo. Livros, tudo. Aí no outro ano, eu fiz a mesma coisa. Só que eu coloquei muitas metas. Aí eu cometi um grande erro aqui. Que o João acabou de falar, né? Poucas metas. Né? Eu coloquei muitas metas. E não dá, porque não dá pra você ter várias direções. Parece que são várias direções, né? Não dá pra dizer que tudo é uma única direção. Então isso daqui me atrapalhou. E eu bati de novo as metas profissionais. E se você coloca metas diferentes, tipo, do campo pessoal, do campo profissional, são muitos campos diferentes, é mais difícil ainda. Porque é aquela famosa frase, não dá pra você tirar 10 em tudo. Então não dá pra ter o melhor relacionamento do mundo e ao mesmo tempo você trabalhar 100% no seu negócio e aí você bater, sei lá, todas as metas em todos os campos. Então eu acho que campos diferentes também é mais difícil. Sobre os investimentos, por exemplo. Você traçava isso, uma rentabilidade alvo para sua carteira, um total de aporte? Só que eu não comecei. Porque eu não fazia essa questão da rentabilidade. Eu traçava o que estava sob meu controle. Eu pensava, esse ano a gente tem que investir tantos mil, por exemplo. Né? Um percentual da renda ou um volume financeiro fechado, que no meu caso era muito simples, né? Eu era funcionário público, então ganhava
a mesma Era coisa fixo. todo mês. Uhum. Eu até ficava impressionado com os amigos meus que todo mês queriam ver o contra-cheque. Era igual. O cara queria ver todo mês se tinha uma diferença. Meu Deus, era igual. Não mudava quase nada. Era tipo, vai pra uma missão e mudava alguma coisa. Mas eu pegava o que estava sob meu controle. Né? Até parafraseando o Sêneca, fazendo o primeiro momento Sêneca momento do Sêneca. podcast. Tava demorando, né? Ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as ações, mas não os resultados. Né? O começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então eu não sabia quanto ia render a carteira, mas o que estava sob meu controle, eu fazia questão de controlar e eu batia mês a mês para chegar no objetivo anual. E esse objetivo anual era visando chegar no objetivo de 10 anos, que era muito distante. Então eu fazia questão de dividir em metas menores e eu falava com a Malu no começo do ano, falava, a gente tem que chegar no final do ano assim. E isso era público também. O pessoal do quartel sabia que eu queria, em 10 anos, poder sair do exército. E podia ser um tiro no pé, de fato. Porque eu já imaginava se não tivesse acontecido, né? Encontrando com o pessoal da minha turma, os caras, tu não ia sair? Tu não ia sair? Tu não ia sair? E o negócio de meta é foda, porque quando você... É igual assim, o avião só vira notícia quando cai. Então se você bater 20 metas, mas não bater uma, você é o cara que não bateu a meta. É verdade. Então por isso que é um tiro no pé.